Show essa pergunta, porque parece que a gente está falando lá dos Estados Unidos, né? E a morte de Ellen White, a igreja já estava aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fica falando, você pode fazer as pesquisas lá, mas você pode fazer pesquisa aqui, né? Entendeu? Então, não dá para ficar só falando de lá. Aqui você pode fazer revista. Nós temos a Igreja Adventista, ela tem uma abertura tão grande sobre essa parte de pesquisa, que nós temos um acervo internacional com as revistas que foram feitas pelos pioneiros, e você tem revistas, várias revistas lá dentro que você pode acessar. E aqui no Brasil foi feito o acervo da Revista Adventista. Então, se você quer ver a primeira revista adventista feita aqui no Brasil, você pode. E aí a gente tem esses textos, entendeu? Você tem como entrar lá e ver como que eram os estudos. O que eles falavam do Espírito Santo, o que eles falavam do batismo. Então, a mesma coisa que a gente falou referente aos pioneiros, os pioneiros aqui no Brasil também. Então, vamos lá, eu separei aqui, por causa do nosso tempo, já está avançado, mas eu já separei aqui, ó, Revista Adventista de outubro de 1906, quase 10 anos antes da morte de Ellen White. Olha só o que acontece. Na revista, em 1906, as lições da escola sabatina vinham dentro da revista. Lembra que eu te falei que a revista era entregue? E aí, o que acontece? Vinha uma pergunta e o texto bíblico para a resposta. Era a forma de fazer a lição da escola sabatina. O título da lição era a lição 12 de novembro de 22 de dezembro de 1906. E o título era O Batismo. Veja qual é a pergunta e as respostas. Está aqui. Ó. Aqui está a tira que eu bati a foto. E aqui está. Em nome de quem somos batizados? Resposta. Mateus 28, 19 e 20. Entendeu? Então ele pergunta, em nome de quem somos batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E era uma lição da escola sabatina. Ok? Mas tem mais? Tem. Vamos lá. Na revista Adventista, o pastor traz a notícia do batismo de 2 pessoas em Santa Catarina. E veja o que ele fala. Procurei demonstrar aos meus ouvintes qual é a forma de batismo segundo as escrituras sagradas, citando as passagens adequadas. Aí olha os textos. Os seguintes textos me serviram de prova. Marcos 18:15, Mateus 28:20, Mateus 28:19. Então, de novo, em nome de quem? Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. E a parte da Trindade. Tem vários textos também. Eu peguei um de 1913, na revista Adventista, no artigo O Espírito Santo a pessoa usa Mateus 28:19 para mostrar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e que representava Jesus. Então é só você ver aqui. O número 3, quando ele fala do artigo, ele fala, no Novo Testamento, Jesus declarou formal e categoricamente que o Espírito Santo representava a terceira pessoa da divindade. Viu aqui que interessante? Então, da mesma forma que a gente faz o estudo com os originais, né, que a gente vai para os originais dos nossos pioneiros nos Estados Unidos, Ellen White e os pioneiros da Igreja Adventista nos Estados Unidos, a gente pode estudar aqui no Brasil. E os dois mostram a mesma coisa, que os dois andam juntos. O batismo sempre foi feito lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que, antes da morte de Ellen White, já se falava sobre a Trindade e já se falava que o Espírito Santo era a terceira pessoa da divindade. E isso não era um problema nenhum, estava nos nossos periódicos, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Então, essa história volta a bater. Quem está levantando essas histórias é porque não fez um estudo. Ele está pegando textos de outras pessoas. Ele não foi lá no original. Ele não foi lá fazer a pesquisa. Ele está igual papagaio. Ele está repetindo aquilo que ele recebeu. Agora, se você parar para estudar, você pegar a palavra Trindade, entrar no acervo americano, entrar no acervo mundial, colocar a palavra, por exemplo, dentro da Review and the Herald, ou dos Sinais dos Tempos, a revista que você quiser lá, e você colocar a palavra Trindade dentro do período,
que nós consideramos antes da morte da fundação até na morte de Ellen White, você vai ver os textos lá. E aqui no Brasil da mesma forma, entendeu? Então, assim, volto a bater na tecla. Quem fala essas coisas não fez estudo científico, não foi lá para pesquisar. Ele está ouvindo como papagaio. Aí fica fácil, uma mentira pregada várias vezes passa a ser verdade para aqueles que acreditam na mentira. Ok? Respondido. Qual é a outra pergunta?